Eu acredito que é por isso que o luto, ou quando uma pessoa que a gente ama parte, a gente praticamente lembra todos os momentos ali, detalhes, né? De quando você recebe aquela notícia. Olá, tudo bem? Como você tá aí? Eu estava pesquisando algumas coisas hoje. O dia foi menos produtivo que os outros dias. Eu passei a tarde com meu irmão, a gente conversou um pouco, né? Tivemos ali um tempo de conversa normal. Eu fiquei sozinho em casa, que a minha esposa ela saiu e foi no chá de bebê, né? Da esposa de um amigo meu. Então eu iria aproveitar o horário da tarde para gravar alguma coisa, né? Porém, não foi possível, né? E agora à noite eu estava pensando o que que eu poderia, né, compartilhar com o pessoal que tá do outro lado e ter entrado no canal. E eu entrei, eu vi que eu consegui o primeiro inscrito, né? Já estou bastante feliz com isso e agradeço a pessoa que se inscreveu. Eu espero retribuir com aquilo que eu tenho para compartilhar aqui. Mas assim, eu estava vendo na internet algo que meu irmão compartilhou comigo, né? Há um tempo atrás eu acompanhava o conteúdo da Flávia Kalina, né? Acredito que muita gente aí que é pai e mãe aí já viu falar dela, já acompanhou o conteúdo dela na internet. E meu irmão compartilhou comigo que há poucos dias, eu não sei quantos dias exatamente, ela acabou perdendo o pai dela em uma cirurgia, parece que foi algo até simples, né? Aí meu irmão foi embora, né? Depois eu fui procurar alguma coisa sobre. Na verdade, o YouTube acabou recomendando para mim o conteúdo do canal dela, ela falando sobre como tudo aconteceu, né? E eu fiquei reflexivo com relação a isso, né? Sobre essa questão do luto, a questão da morte em si, né? Dessa separação. E estava pensando quão necessário ela é, né? Inclusive em Eclesiastes fala, né, que é melhor você ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festas, né? E eu entendo até por quê, né? Porque você vai numa casa onde está tendo festa, as pessoas esquecem da finitude humana, né? E numa casa onde está tendo luto, a pessoa ela fica mais reflexiva. E ultimamente a gente tem sido levado a ser menos reflexivo possível com relação à vida que vivemos, com relação a tudo que nos cerca, né? E a única certeza que a gente tem, né, é uma frase que eu sempre procuro ter ela em mente, né, é que um dia a gente vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, né? As pessoas ao nosso redor, da qual nós amamos, vão partir um dia. E agora, o quão preparado a gente está para esse momento? Eu digo até por mim mesmo, uma das experiências mais marcantes de percas, né? Percas ou perdas, foi de um amigo pessoal que eu tinha, já era um senhor de idade, né? Idoso, ele tinha 80 anos na época, quando ele partiu. E eu me recordo um dia quando a esposa dele passou em casa e me falou, né? Falou assim, ó, você não vai visitar seu amigo? Eu falei assim, uma hora dessa eu dou uma passada na casa dele lá e tal. Falou, não, ele está internado ali no UPA, né? Que é um postinho que tem aqui na cidade. Acredito que UPA tem no Brasil inteiro, né? Você não vai visitar ele? Eu falei assim, eu vou dar um jeitinho de visitar ele sim. Só que como ele é uma pessoa forte, né? Era uma pessoa assim, bastante forte, volta e meia acontecia dele ser internado, logo à tarde ele já estava bom, já ia para casa. E acabou me passando, né? Passou por alto, eu simplesmente deixei passar. E passou uma semana, eu tava trabalhando com meu pai, na época, o auxiliar dele de pintura. Eu lembro até hoje, eu estava em cima do telhado de uma casa, né, da casa da minha tia, onde a gente estava fazendo pintura para ela, quando eu recebi a ligação, né, do pastor da nossa igreja e ele comentou, ele falou, ô Péricles, você está sabendo do Samuel? Eu falei assim, não, o que que aconteceu? Ele falou, ele acabou de partir, acho que agora de manhã. Eu falei, nossa, que coisa, hein?
E realmente esses momentos, eles dão aquele impacto, né? Tanto que registra, né, de uma maneira muito peculiar na nossa mente, né? Eu lembro exatamente onde eu estava, eu lembro o que eu estava fazendo, eu lembro mais ou menos o período do dia que foi. Então, assim, eu trouxe isso para uma reflexão, porque assim, a gente vive tão preocupado com correr atrás de tantas coisas e muitas vezes também a gente acaba deixando de viver a nossa vida. Por quê? Por causa de medo de desagradar alguém, medo do que as pessoas vão pensar de mim, do que vão pensar de você. E a gente não percebe que a nossa vida está simplesmente passando, né? Todo dia, quando a gente acorda, geralmente eu filmo aqui, né, o relógio que tem aqui na cozinha de casa e eu falo, mais um dia, né? Só que na verdade, se a gente for pensar de uma maneira mais fria, é um dia a menos, porque é um dia que se a gente não viver ele bem vivido, não fazer, não colocar os nossos projetos em prática, não viver aquele momento quando você está ali com seu filho, com a sua filha, não viver o momento quando você está com sua esposa ou com seu esposo de uma maneira intensa, né? E se você não se atentar para os momentos que você está vivendo, você vai acabar vivendo de maneira superficial. E quando você não estiver vivendo de maneira superficial, você vai estar preocupado do que as pessoas vão pensar sobre você. Eu mesmo, a dificuldade que eu tive de iniciar a gravação de vídeos do canal aqui foi principalmente relacionado a esse tipo de coisa. Porque eu me perguntava, falava assim, e se meus amigos, as pessoas que me conhecem, começarem a descobrir que eu estou gravando vídeo para a internet? Eu vou parecer um boboca, né? Para não falar outro nome. E se eu fosse gravar, sei lá, no Instagram, se eu fosse gravar no TikTok, o que as pessoas iriam pensar de mim? Os amigos que já estão ali, né? Então, assim, a gente vive, de certa maneira, escravizados por esse conceito de querer agradar as pessoas. E a gente acaba deixando a nossa vida passar. E se você vive de uma maneira que você não está ali presente, é a pior maneira de viver. Eu mesmo noto que a minha vida, pelo menos durante um período de 10 anos, ela simplesmente passou. Mesmo eu trabalhando, fazendo as minhas coisas e estando convivendo com pessoas, são poucos momentos que eu tenho uma lembrança realmente. E eu estava notando esses dias através de um vídeo, acho que eu estava assistindo, uma pessoa comentando que aqueles momentos que a gente vive intensamente são os momentos que ficam eternizados, né? Então você sempre vai se recordar daquilo ali. Eu acredito que por isso que o luto ou quando uma pessoa que a gente ama parte, a gente praticamente lembra todos os momentos ali, detalhes, né? De quando você recebe aquela notícia. Talvez você não lembra nem tanto ali o momento ali onde está tendo velório, essas coisas, quanto você lembra da hora que você recebeu a notícia. Porque aquilo ali marca, né? Se você faz uma viagem interessante, já algumas vezes eu fiz algumas viagens com a minha esposa, não viagens assim para lugares diferentes, mais para a cidade da mãe dela mesmo. E a gente recorda até hoje daquilo que a gente passava quando era só eu e ela, a gente ainda não tinha nossas filhas, como que era a viagem, as coisas que davam errado. E isso aí hoje essas lembranças elas vêm com um gostinho de saudade, né? Porque são momentos que marcaram nossas vidas, momentos que a gente realmente se sentiu vivendo intensamente, né? Agora, se você consegue entender a necessidade do luto, a necessidade, muitas vezes, dessa coisa que as pessoas chamam de morte, né? Da qual Deus permitiu que acontecesse nas nossas vidas, você vai viver de uma maneira mais dedicada às suas coisas, você vai conseguir colocar seus projetos em prática sem medo de errar, porque
os erros eles passam. Se você vai hoje, comete uma gafe, alguma coisa, talvez até algo super vergonhoso, passa alguns anos, as pessoas já praticamente nem lembram disso. Agora, se você faz algo ali, você acerta, muitas vezes você pode estar mudando a sua vida, mudando a vida da sua família, mudando a vida de outras pessoas, né? Então é importante que a gente viva e realmente viva presente, não esse viver superficial que muita gente vive por aí, né? E esse vídeo que eu assisti ali da Flávia Kalina me fez refletir sobre isso aí. Sempre eu tenho refletido os momentos assim que eu paro para pensar nessa questão, eu fico bastante reflexivo com relação a isso. É uma das formas que eu consegui vencer o medo de gravar vídeo para o YouTube, né? Talvez o medo seu seja outro medo, mas o que fica aqui nesse vídeo registrado para você é que assim, a realidade da vida, né? A gente está aqui, a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai partir. Agora, aquilo que a gente vai deixar para as pessoas, que é o que a gente deve se preocupar agora. Aquele legado, como que você vai deixar registrado na memória dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, a forma como você viveu. Mas hoje eu quero deixar registrado aqui, né? E eu não sei se a Flávia, né, ela vai estar assistindo esse vídeo e tal, mas eu deixo aqui também os meus pêsames, né, a família da Flávia Kalina. E se você está passando por um momento desse também, mas essa é a única certeza que a gente tem da vida, é que um dia a gente também vai partir daqui e vai deixar algo para trás, seja algo bom ou algo ruim. Um abraço para você, obrigado por ter assistido até aqui. Eu te aguardo no próximo vídeo.